Olá, meus irmãos, paz do Senhor. Em rápidas palavras, queremos comentar a respeito da nossa lição que estudaremos durante esse primeiro trimestre de 2024, onde o tema geral da nossa lição é o corpo de Cristo, origem, natureza e a vocação da igreja no mundo. O primeiro assunto a ser abordado nessa lição vai ser a origem da igreja, as controvérsias. Primeiro, identificar quais são a confusão que há em relação à igreja, o que é igreja, o que não é igreja. Nós vamos observar também o aspecto empírico da dinâmica da igreja, onde se trata como a igreja deve se organizar e tudo, como ela se organizou, o lado empírico, como ela se conecta com Deus, como ela é o corpo de Cristo. Nós vamos observar também outras definições. E para esta lição nós temos como o nosso comentarista central da nossa lição o pastor José Gonçalves. Nós temos até algumas qualificações do pastor para mostrar. Por exemplo, e vai mostrar-nos que para tratar desses e outros assuntos, contaremos com o pastor José Gonçalves, líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí, mestre em teologia, graduado em filosofia, escritor de diversas obras editadas pela CPAD e membro da comissão apologética da CGADB. Tá vendo? Então, não é qualquer pessoa que comentou essa lição, que fomentou, e nós estaremos bebendo desta fonte. Primeiramente, a fonte primária, Deus, e em segundo plano, o nosso querido pastor José Gonçalves, no qual nós temos o privilégio ainda de ser pastoreado pelo seu irmão, um irmão biológico também, irmão na fé e biológico também, pastor Francisco Gonçalves. E Deus nos abençoou com esse assunto de extrema importância para os nossos dias. Primeiro, entender o objetivo, por que a igreja foi fundada, a igreja veterotestamentária, a igreja neotestamentária. Então, tudo isso que se diz respeito, nós observaremos. Mas no que se diz respeito à comunhão dos irmãos, no aspecto de igreja, nós observamos que essa igreja começou então a ser sistematizada, organizada como igreja. As primeiras palavras igreja vem de quê? Do dia de Pentecoste, onde eles começaram a se reunir para então tratar das coisas de Deus como organização, instituir discípulos, organizar viagens missionárias, e isso traz para eles uma igreja. E nós observamos também que no início da igreja, a igreja ela não era em templos, como já tinha as sinagogas, porém ela mudou. As igrejas ficou fundada em casas. Escolhia a pessoa que tinha uma casa, e aquela casa estavam ali as pessoas reunidas para então cultuar a Deus. Por isso que Jesus disse: aonde estiver um ou dois reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio. Então essa reunião é a manifestação da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais especificamente, nós temos o apóstolo Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 2, onde ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Está vendo? Então, a igreja que estava na cidade de Corinto, não especificamente dentro do estado, mas em uma casa de uma pessoa. Por exemplo, quando ele cita muito Cloide, quando até ela escreve para ele. Então, possivelmente a igreja do Senhor Jesus Cristo estava ali na casa desta mulher que se chamava Cloide. Então, o primeiro ponto é o povo de Deus na Bíblia e na história. No Antigo Testamento, o termo hebraico kahal, que é usado também para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do Antigo Pacto. Nesse aspecto, o seu uso é uma convocação para uma assembleia. Então, quando se estava se reunido, era como se fosse uma assembleia ou um ato de se reunir
de forma que o escritor, nosso comentarista, ele coloca aqui como alguns desígnios, como povo reunido, está lá em Deuteronômios 4 e 10, multidão, como está em Juízes capítulo 20, o verso 2, também temos congregação, como está em 1 Samuel capítulo 17, do verso 47, tá? Então aqui essa é a definição do Velho Testamento, o primeiro ponto, que era uma convocação. No segundo ponto, nós temos a igreja neotestamentária, quer dizer, no Novo Testamento, né? Onde o termo grego significa, está em eclésia, e se refere à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, o sentido definirá do que lhe é dado no Antigo Testamento. Primeiro, porque no Antigo Testamento era uma convocação. Aqui no Novo Testamento é majoritariamente um aspecto sacro, isto é, de uma assembleia de crentes que se ajuntaram para adorar a Deus, não especificamente para sacrificar, para fazer seus rituais, não. Aqui especificamente não tinha ritual. O ritual era obedecer a Deus, seguir as suas exigências, tá? Então, o segundo aspecto, mostrar que a igreja neotestamentária era uma igreja de uma mais completa, podemos assim dizer, no sentido de adoração ao nosso Deus, pois eles adoravam em espírito e em verdade, né? Então aqui nós, por exemplo, não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Deus. Então, não é ímpios, não são pessoas com o coração maldosos, embora tenha algumas, mas a majoritariamente são pessoas regeneradas, que já nasceram de novo, conhecem a Cristo, vão não por ser convocados, mas porque são conduzidas e entendem no seu coração que precisam estar indo à casa do Senhor, buscar renovo, buscar força, reconhecer a sua necessidade da palavra, pois só na igreja é onde há o pão vivo, a palavra eficaz, a palavra que exorta, a palavra que qualifica e a palavra que justifica o homem de seu estado pecaminoso. Também no terceiro aspecto nós temos a igreja na história cristã. Como era? Então, há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro, o Papa, né? Alguns afirmam, até os católicos afirmam que Pedro significa pai, foi o primeiro Papa, mas é uma interpretação equivocada das Sagradas Escrituras. Primeiro, como o nosso comentarista coloca, pelos bispos em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Por que é desconhecida? Porque quando Jesus se referia a Pedro como aquela pedra, Jesus estava não se referindo a Pedro, mas à fé de Pedro. E quando ele diz eu sou a pedra, então ele era a pedra onde se estabeleceu a igreja. Ele é a base da igreja, ele é a cabeça da igreja. Nós seguimos não Pedro, nós não seguimos um pastor, entre um pastor se diz respeito ao ser superior da igreja, mas nós seguimos os estatutos da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está otorgado na sua palavra, né? Então, é isso. O segundo ponto, nós vamos falar a igreja como criação divina. Quando Deus, desde a eternidade, aqui nos é colocado assim, desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por Ele. Por exemplo, quando nós vamos para o Velho Testamento,
nós observamos que Deus trazia o povo como convocação. Mandou fazer o arraial dos crentes, convocava o povo tinha o templo para fazer os sacrifícios. Ali já representava uma comunhão entre aquelas pessoas, aqueles cidadãos. Então, nesse aspecto, é um projeto de Deus congregar o povo para adorá-lo. Por isso que nós nos congregamos, nós nos reunimos em uma igreja para adorar a Deus, que é santo, justo, benigno e onipotente, pois só Ele deve ser adorado. Nesse aspecto, nós temos o segundo ponto do tópico 2, onde vai falar sobre a igreja como uma realidade concreta. A igreja não ficou só na subjetividade da mente de Deus, não, mas ele trouxe ela à concretude, ele trouxe ela como objeto, um objeto. E então nós somos objetos de Deus, nós não estamos na subjetividade, mas a igreja. Nós observamos aqui, o início da igreja acontece na plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos é o tempo em que Jesus nasceu. Nós só podemos até observar cronologicamente que a história é dividida em dois tempos, antes e depois de Cristo. Mas vindo a plenitude dos tempos, quer dizer, completou-se aquilo que Deus tinha determinado como promessa para o veterotestamentário, chegou o tempo em que Jesus nasceu. Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, Dessa forma, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Por que Deus fez congregar? Porque se nós estávamos descongregados, nós estávamos desligados de Deus Pai, precisou Ele mesmo mandar Deus Filho para congregar-nos novamente a Ele, uma vez que nós fomos desligados pela transgressão de Adão, que prefigurava o Cristo. Em Adão nós caímos, como diz Paulo, em Adão todos caíram, só que em Cristo nós fomos reconciliados. Então, o segundo ponto se tornou realidade porque Deus fez isso. Deus concretizou esta realidade. Aleluia, glória a Deus. Por isso, não ficou só em palavras. Então, surge a pergunta: quando a igreja passou a existir de fato? É a pergunta que é nos colocada, essa problemática. Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? A maioria dos teólogos defende que foi no Pentecostes. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus fala de sua existência, mas como um evento futuro. Observe bem. A palavra igreja não existia, como algumas outras definições de palavra. Por exemplo, trindade. Não existe a palavra trindade na Bíblia. Porém, os aspectos, o conceito dessa palavra está ali, intrínseco na palavra de Deus. Então, observamos isso e pegando esse ponto, nós tivemos o quê? Racionalmente dá para nós observarmos que a palavra igreja não existia na concepção veterotestamentária, porém, existiam pessoas que se congregavam para adorar uma entidade superior. Essa entidade, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus de Israel. Então, essa conotação já subentende, não existia ainda a nomenclatura igreja, que vai existir a partir dos escritos de Paulo, a partir de Pentecostes. Mas o conceito, os estabelecimentos, a reunião, tudo isso já estava exemplificado. E para isso nós temos a igreja no Pentecostes, que é o terceiro ponto do subtema, A igreja no Pentecostes. Depois do Pentecostes, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E para isso nós temos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e o verso 47.
Olha o que diz Atos dos Apóstolos 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Olha, observe bem. Lucas já está aqui registrando a palavra igreja, a nomenclatura, aqueles que se haviam de salvar. Se está salvo, vai para a igreja. Se não é salvo, não vai, porque a igreja é uma reunião de povo que reconhecem a Deus como seu Senhor, seu soberano, aquele que possibilitou a salvação. Então, essa nomenclatura observamos até após o que? Após o Pentecostes, onde Deus derramou o seu Espírito, as pessoas foram renovadas, foram reavivadas, e ali houve um grande avivamento, e as pessoas falavam, pregavam, profetizavam e se reuniam para adorar a Deus em espírito e em verdade. Também vamos observar no terceiro ponto, a igreja como comunidade dos salvos. Isso é muito importante. Olha, primeiro subtema, regenerados pelo sangue de Cristo. Se nós somos regenerados, regenerado precisa ser transformado. Se você vivia uma vida de preguiça, uma vida de desonestidade, de injustiça, se você foi regenerado pelo Espírito, pelo sangue de Cristo, você então passa a ser uma nova criatura. Nenhuma condenação virá sobre você, porque o sangue de Cristo lhe cobre de toda iniquidade e te lava e te purifica. Nos purifica, me colocando também, porque eu também creio assim. Então, o segundo tema, o segundo subtópico está selados pelo Espírito Santo. Já foi dito, meus irmãos, por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo, tá? Batizados, pertencentes como membro do corpo de Cristo. Então, a igreja, passamos a fazer parte dela. Nós somos membros, por isso que nós somos os membros do corpo de Cristo, somos membros uns dos outros. É exatamente isso o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios na sua primeira carta, pois todos nós fomos batizados em um espírito formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Todos temos bebido da uma fonte primária, e esta fonte é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia por isso, glória a Deus. Nós somos enxertados em Cristo, que é a videira. Então, por isso não há essa distinção étnica, de pessoas. Deus salva o pobre, Deus salva o rico, Deus salva o branco, o negro, o indígena, o asiático, o europeu, o brasileiro, independente de qual etnia ele pertença, ele é objeto da salvação de Deus. Essa salvação está aí de portas abertas. Por isso, que quando essas pessoas são congregadas, automaticamente elas são pertencentes ao corpo, no batismo, na ceia, no beber do vinho. Por isso que Jesus vai dizer lá em João, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 6, o verso 53, onde Jesus diz que aquele que não come, 53, ele diz: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Por quê? Por que nós precisamos entender isso? Que nós não temos vidas em nós mesmos. Meus irmãos, a vida está em Cristo. Não falo uma vida secular, não falo de uma vida que você está aqui só pré-existencial, mas ele fala de uma vida eterna. E para que nós possamos ter esta vida eterna, nós temos que comer a carne do Filho. Não é canibalismo, não, meus irmãos. Aqui é um sentido simbólico. Comer é participar das aflições de Cristo, as necessidades que Cristo passou, os escárnios, as muitas zombarias que Cristo passou. E beber do sangue
se trata em justificação. Não vamos beber, não pense num sentido literal, não, mas um sentido simbólico que representa ser justificado, ser limpo, ser enxuto das nossas mazelas pecaminosas, dos nossos desejos pecaminosos, pois o seu sangue nos purifica de todo pecado. Aleluia, glória a Deus por isso que nós somos batizados, nós somos mortos e ressuscitados com Cristo. Então, nesse aspecto nós temos a conclusão. Para concluir, ele diz assim, nesta lição vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus, na mente de Deus. Eu falei sobre isso, na subjetividade, mas ela não ficou só nessa subjetividade. Ele trouxe ao objeto, ao concreto. Então Deus primeiro arquitetou tudo para que então congregássemos nele, na pessoa de Cristo. Então, Deus, até se estabelecer no Novo Testamento, após a morte e ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. Todas as pessoas que estão congregadas, que estão manifestos, e aqui eu quero trazer algo muito relevante nos nossos dias. Você que se encontra dizendo muitas vezes, sou um cristão, porém não tem a comunhão do corpo, você precisa estar nesta comunhão. Primeiro, porque na comunhão do corpo nós vamos manifestar o testemunho do irmão, somos revigorados pelo testemunho, somos revigorados pela palavra. O corpo traz uma liderança, a liderança que é Cristo, também traz uma liderança em segundo plano, sendo o pastor, o nosso guia, o nosso líder espiritual que nos aconselha, que nos traz revigoramento, que nos dá um conselho da parte de Deus. Então, querido amigo, querido irmão, não deixe de congregar, não deixe de cultuar por causa de dificuldades, por causa de qualquer coisa que seja. Permaneça na igreja, pois ela é o corpo de Cristo. Você só tem vida se você estiver no corpo. Um membro desligado do corpo não tem vida. Se você arranca um dedo, ele vai entrar no estado de putrefação, os vermes irão, as bactérias irão acabar com aquele dedo, porque não estará recebendo as vitaminas do corpo. Então, ele só vai entrar, ele vai se acabar sozinho. Então, tenha comunhão com os irmãos, esteja na igreja, pois Cristo é o cabeça da igreja. Então, a igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, tá? Não pense, essa igreja foi fundada por fulano de tal. A igreja Assembleia de Deus foi fundada por fulano de tal. A igreja fulano foi fundada por fulano. Não, a igreja foi fundada pelo próprio Deus, existiu na mente de Deus, ele trouxe a razão, ele trouxe a concretude e ele nos religou. E quando você entende isso, você diz assim, eu sou salvo. E porque eu sou salvo, eu preciso estar na igreja, porque lá onde eu vou ouvir do Deus que me salvou, do Deus que me libertou, de como eu preciso estar, de como eu preciso andar, de como eu preciso me manifestar no meio do mundo pagão, para então reconhecer qual é o caminho, o propósito da igreja. E é na igreja que nós recebemos a missão do ID, pregar às outras pessoas que não conhecem a Cristo. Então, para nós é um privilégio, para nós é o fundamento da igreja, é congregar e adoração ao Senhor. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja do corpo de Cristo. Se você não está, aqueles que não estão ligados na videira, não podem dar fruto. Se não estão ligados na videira, vai morrer. E outro, a videira que não dá fruto, a árvore que não dá fruto é cortada e jogada no lago de fogo. Então tenha cuidado, congregue. Esta lição vai abrir muito mesmo os nossos olhos espirituais. Crentes que muitas vezes não se congregam, deixam de participar dos eventos da igreja, mas vocês vão entender que durante essa lição deste trimestre, o Senhor Jesus vai falar ao nosso coração, por intermédio das palavras do pastor José Gonçalves, que nós precisamos de um corpo.
Nós precisamos estar no corpo, e este corpo é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe e durante esse trimestre nós sejamos abençoados e edificados na sua palavra e na sua verdade. Amém.